agradecer a todos vocês, né, que se inscreveram para participar aqui do nosso webinar da Universidade Federal Fluminense, né, da nossa formação executiva, né, e o nosso webinar de hoje vai tratar sobre a questão da gestão e da operação portuária, né. Então, nós estamos aqui com um curso, né, um curso de formação executiva em gestão e operação portuária, e nós fizemos aqui o convite, então, a todos os professores para que nós possamos fazer um bate-papo inicial, muito rápido, passar para vocês um pouquinho dos itens que nós vamos discutir aqui ao longo do curso, de uma maneira, em função do tempo, sumarizada, mas que já vai trazer uma ideia para vocês de como que será o desenvolvimento, então, do curso que nós pretendemos passar para vocês, né? O Brasil está passando por um momento muito interessante, é um momento de expansão da atividade portuária, né, em várias partes do país, né, e a gente fez, então, um mapeamento das necessidades de desenvolvimento do país em várias áreas. Então, os nossos cursos de formação executiva, eles têm como objetivo canalizar os esforços, né, para atender essas demandas que nós temos aí, seja das empresas, sejam também de consultores, de pessoas físicas, estudantes que estão interessados em áreas específicas do setor e eventualmente, a gente não tem tanta facilidade assim de reunir essas pessoas com grande expertise para que elas possam contribuir conosco na troca do conhecimento, né? Então, a formação executiva da UF, ele é um curso de extensão universitária, né, um projeto aprovado dentro da nossa universidade, que tem por esse objetivo, né, atender às demandas da sociedade. E hoje, cada vez mais, com a função da pandemia, né, então, nós tivemos aí uma expansão do uso da internet e nós, então, estamos usando aqui desse recurso, que é o recurso de termos aí cursos remotos, né, e isso permite uma maior capilaridade do conhecimento aqui no nosso país, né? Então, nós temos alunos que participam do nosso curso de todos os lugares do Brasil, de norte a sul, leste a oeste, isso é uma coisa muito, muito interessante, isso propiciado pelo cenário que nós estamos vivendo hoje, pelo impulso que a internet nos deu, né? Mas, sem muitas delongas, essa era mais uma apresentação para que vocês conhecessem a essência desse trabalho e o porquê que a gente também resolveu fazer esse webinar, porque é uma demanda latente que nós temos agora aqui no nosso país, né? Nós temos um país que ele tem 8.500 quilômetros de costa, né? Nós temos aí pelo menos 37 portos públicos, mais de 200 terminais portuários espalhados ao longo da costa. Então, esse é um tema que atrai realmente a nossa atenção e a gente deve dar uma ênfase muito interessante. Então, é por isso que nós aqui resolvemos fazer também esse webinar. E nós teremos aqui, junto conosco, né, alguns debatedores, o Gustavo Costa, Luiz Abdenur, Cláudio Fontinelli, né, Oswaldo Agripino, e eu, professor Newton, professor da UF, que vou fazer a mediação aqui, as provocações para que os nossos debatedores possam nos responder, e todos aqui estão convidados a se manifestar no chat para fazer as suas perguntas, e nós, na medida do possível, do pouco tempo que temos, né, vamos tentar aglutinar e responder aqui as perguntas dos nossos participantes desse webinar. Então, nós vamos iniciar aqui o nosso webinar com a palestra do Gustavo Costa, né, que vai conversar um pouquinho com a gente aqui sobre a questão do transporte marítimo fluvial no Brasil e suas percepções. Então, Gustavo Costa tem sólida formação na área de engenharia naval e oceânica, é engenheiro naval, mestre em engenharia naval e doutorando pela Universidade de São Paulo, né? Foi diretor comercial da Aliança Transporte Multimodal entre 2015 e 2019, né? E tem uma forte atuação no setor do transporte marítimo, nos campos de cabotagem, Mercosul, agências de armadores, logística de contêiner, transporte multimodal, infraestrutura portuária. Então, Gustavo, por favor, a palavra é sua. Nós temos aí 10 minutos, vai ser como nós temos várias pessoas, 10 minutos, vamos tentar sumarizar em cima disso para que depois a gente abra para o debate, que eu acho que é a parte mais rica aqui do nosso evento. Então, por favor, fique à vontade. Obrigado, Newton.
10 minutos, tentar condensar um país, como você falou, aí, de mais de 8 mil quilômetros de costa, é um desafio. Mas vamos lá, percepção que eu tenho atualmente. Tá? Acho que o país está desenvolvendo infraestrutura de maneira tal que a realidade portuária deve ter algumas alterações. Tá? Então, vou começar melhor do sul para o norte. Tá? Grande desafio que nós temos em terminais, separar em terminais por segmentos. Tá? Então, terminais de contêineres, aqueles que estão recebendo os navios de longo curso e navios de cabotagem no transporte de contêineres, vão ter um impacto significativo com a chegada dos navios de 360 metros de comprimentos. Tá? São os chamados New Post-Panamax, que devem ter por volta a capacidade de 13 mil TEUs. Nenhum porto atualmente tem condições de operar esses navios, seja por restrição de acesso, tá? O canal de acesso, ou até capacidade de berço com os porteiros que não têm o alcance nem a altura necessária para esses navios. Tá? Então, o desafio os terminais privados já estão investindo pesadamente para receber esses navios e alguns portos devem continuar marginalizados. Tá? Então, por exemplo, o Porto de Vitória conseguiu agora autorização para navio 2.500 metros, calado 12,5, mas 2.500 hoje é um navio de transporte feeder. Né? Então, nós vamos ver uma realidade nos próximos 3, 4 anos aqui no país desses navios New Post-Panamax escalando poucos portos e aqueles portos que seriam os portos secundários sendo atendidos pela cabotagem. Né? Então, nós vamos ter também um crescimento razoável de cabotagem, que eu acho que o meu amigo Fonte depois complementa, já que ele está mergulhado de cabeça nesse desafio. Da parte agora do agronegócio, o que nós estamos vendo no país é uma revolução. Tá? Então, aquilo que é chamado do Matopiba, né? Que é Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, para onde caminha o agronegócio, está gerando fluxos diversos de carga. Né? Então, a demanda por infraestrutura portuária está significativa na região norte, é o chamado Arco Norte, onde você vê muito o ministro Tarcísio falando sobre isso e o Diego Polini, também o secretário nacional dos Portos, comentando daquilo que vai ser feito de ligação ferroviária, principalmente chegando na Bahia. Nós vamos ver novos terminais sendo construídos ali em volta de Ilhéus e precisamos realmente melhorar a infraestrutura portuária tanto no porto de Itaqui como em Vila do Conde. Né? Esse transporte do agronegócio hoje está demandando realmente investimentos significativos na parte de transporte fluvial. Se alguém tiver curiosidade de ver, o Cláudio Fontinelli fez o trabalho de mestrado dele sobre isso. Né? Aquilo que está acontecendo na região norte, a chegada do agronegócio em caminhão, sendo transbordados para barcaças e depois de barcaças para os navios graneleiros, é realmente uma logística magnífica. Tá? E a hora que chegar também a ferrovia lá, vai duplicar a movimentação atual. Então, o que eu vejo é uma realidade portuária que vai demandar de nós profissionais e de nós também do lado acadêmico é como maximizar os benefícios que essa demanda vai trazer. Tá? Então, quando nós olhamos os portos do norte, nós vamos ver um potencial muito grande de investimento em novos terminais, né? Terminais de transbordo, né? De ferrovia ou de caminhão para barcaça e da barcaça depois para os navios graneleiros. O transbordo pode acontecer tanto em Vila do Conde, que eu acho que vai concentrar mais lá, Fonte, se você não me corrigir. Está sendo feito também alguma coisa em Taquatiara, né? Mas deve ficar mais ali pela região de Vila do Conde. E chegando também a ferrovia no porto de Itaqui. Né? Esses dois portos demandam não só a parte de investimento, mas demanda também mão de obra. Tá? E nós somos carentes realmente de profissionais que tenham capacidade de entender esses fluxos logísticos e realmente buscar uma maximização
da eficiência e da efetividade operacional desses fluxos, né? Na parte de containers, nós vamos ver algum tipo de consolidação pela vinda dos novos navios, né? Você vê os terminais em Santos já fazendo investimentos razoáveis, como a Santos Brasil, como também a DP World agora também, né? Mas o efeito que nós vamos ter nos portos, Newton, e aí é um efeito que nós vamos sentir talvez até o final do ano que vem, é a modelagem de passar de qual regime de administração portuária, tá? Então, Santos já foi contratada a consultoria para determinar que tipo de modelagem vai ser implementada lá na gestão do porto, né? E eu, pessoalmente, espero que se torne muito mais privado do que estatal, né? Talvez os portos passem por um processo agora bem semelhante ao que passou na Europa, né? Onde o Estado vira um landlord, cuida de uma parte do planejamento e das interfaces entre porto e acessibilidade terrestre, né, e ocupação urbana, e realmente o capital privado vai fazer os seus investimentos procurando realmente capitalizar esse ganho de movimentação que está por vir, né? Então, não sei se já deu os 10 minutos, mas o que eu vejo realmente nesse país aqui é atividade portuária numa crescente, tá? Tanto na parte de buscar a máxima eficiência nos terminais de contêineres, visto que o tamanho dos navios vai crescer, a quantidade de escala diminui, mas a movimentação por navio aumenta, né? E do agronegócio é aquilo que poucos profissionais hoje ainda estão envolvidos, até porque a demanda de mão de obra é menor num terminal graneleiro, mas vai ter uma atividade logística significativa na região norte, tá? Com destaque também para a Bahia. Então, saímos um pouco daquela concentração de fluxo de agronegócio entre Santos e Paranaguá, e um pouco em São Francisco do Sul, para seguir desde a Bahia, passando pelo Maranhão e também pelo Pará, né? Então, eu vejo com bons olhos até esse nosso curso, porque realmente a demanda por profissionais que entendam, tenham os conhecimentos logísticos para esse tipo de demanda é muito importante, né? Então, eu parabenizo você novamente pela ideia de montagem desses cursos. É isso. Gustavo, obrigado. Você ainda tem mais 3 minutos, se você quiser completar. Bem, se deixar eu falar, eu falo por mais meia hora, né? Vamos lá, mais 3 minutos. Não, brincando. Se nós dermos uma olhada daquilo que está acontecendo, principalmente em Miritituba hoje, tá, do Pará, nós vamos ver que uma realidade nova se apresenta para todos nós lá, né? Eu pretendo ir lá, né? Só não fui ainda pela Covid. O Fonte, eu não sei se o mestrado dele ele foi, mas depois ele comenta sobre lá. Mas o que me liga de fundo de investimento, querendo saber das oportunidades que existem em infraestrutura terrestre, né? Nas interfaces aquaviárias, é gigantesco, né? Então, está realmente muitas pessoas interessadas em investir nessa área, né? E, obviamente, esse tipo de interesse de investimento demanda profissionais que conheçam do assunto, né? Além de que a montagem desses novos terminais e também dessas novas cadeias logísticas acontece com a importação de profissionais, né? Então, acho que se tiver alguém dessa região nos escutando aí, que divulguem um pouco também o curso, tá? Porque a demanda lá é atual, presente, futura e crescente, né? Tá? Então, isso daí é uma coisa bastante interessante. Eu estou deixando até de olhar um pouco de container nesse último mês, que foram tantos interessados em ter um resumo daquilo que está acontecendo, uma região que poucas pessoas olham, né? Aparece só de vez em quando, mas é para lá que o Brasil está caminhando. Como eu digo, é para lá que a música está tocando, né? É lá que a música toca atualmente, né? Então, até um fundo de investimento perguntou, ainda existem áreas disponíveis? Você pega o Google Earth, põe ali em cima de Miritituba, você vai ver que já está completo, né?
Não tem mais nada. Agora é esperar um pouco mais para cima, saber até onde a rodovia e a ferrovia chegarão, né? Mas é muito interessante ver que essa parte de transporte fluvial ganhou uma nova dimensão no país, né? E os terminais de transbordo mais ainda, né? É bastante interessante. Então, o time do curso está bastante válido, porque o Brasil demanda agora. Aí. Muito obrigado por esse início de discussão, né? Essa introdução muito interessante, fazendo um retrato da logística nacional e a sua influência com os terminais. Eu acho que daqui a gente vai conseguir tirar algumas considerações bastante importantes para a gente discutir na próxima etapa, né? Então, agora eu gostaria de passar a palavra ao Luiz Otávio Ganizeu Abdenur, né? Ele é gerente de projetos da CIA SPAN, né? Ship Management, e atuando com foco no desenvolvimento e implementação da metodologia de gestão de projetos da empresa e na implementação também do programa de manutenção centrado em confiabilidade, visando a melhoria da gestão dos mais de 100 navios da frota de porta-containers de propriedade da empresa, né? É um grande entusiasta pelo setor marítimo e portuário, acumula a entrega de mais de 10 bilhões de dólares em projetos desenvolvidos em diversos países, né? Engenheiro naval da UFRJ, com mestrado em gerenciamento de transporte, né, na Suécia, e trabalhou a maior parte de sua carreira na Vale, exercendo aí a função de gerente de engenharia e planejamento. Né, Luiz Abdenur, seja bem-vindo, e agora eu passo para você a palavra, por favor. Obrigado, Nilton. Obrigado, turma, pela oportunidade. É um tema muito interessante. Embora engenheiro naval, eu confesso que logo no início da carreira eu me vi apaixonado pela área portuária, porque diferente de projetar um modo de transporte, você acaba tendo que se relacionar com questões ambientais, questões sociais, ou seja, as questões técnicas, elas acabam sendo, tendo restrições impostas, né? Por essas outras partes interessadas, né? E de modo que acaba ficando muito interessante a vida de qualquer pessoa que lida com o ambiente portuário, né? Eu vou compartilhar uma apresentação curta que eu fiz, só que você precisa liberar o screen sharing. Perfeito? Perdão, detalhe técnico, eu peguei a tela errada. Ok. Vocês conseguem visualizar a apresentação? Sim, estamos vendo. Ok. Vocês devem visualizar a capa, não é isso? Isso, perfeitamente. Pois então, eu dividi a minha parte em duas etapas. A primeira eu vou tratar brevemente sobre os temas que eu pretendo abordar durante o curso. E na segunda eu vou jogar um tema para discussão, que muito possivelmente vai acabar empurrando as perguntas e eventualmente enriquecendo a discussão no final, né? Então, em relação aos temas que eu pretendo abordar, o tema do meu curso em específico, dentro do curso de gestão e operação portuária, tem um foco específico que é equipamentos, né? Então, mas os equipamentos eles estão inseridos no modelo operacional, então eu não vi outra forma de abordar o tema equipamento sem antes pincelar questões que dizem respeito aos modelos operacionais portuários, aos tipos de carga, tipos de portos. Eu entendo que o Cláudio deve mergulhar mais a fundo no desenvolvimento inicial dos portos. Eu vi a apresentação dele, foi compartilhada pelo Nilton. Então, eu devo só dar uma pincelada, mas eu acho importante porque os equipamentos eles têm
um papel fundamental no desenvolvimento e até na sustentação dos modelos operacionais portuários. Então, de que maneira o porto ele é inserido dentro do planejamento mestre, seja de um país, né, que precisa definir as vocações de cada região, assim como abordou o Gustavo, ou de que maneira ele é inserido dentro do plano diretor das empresas. E aí você mergulha no cômputo da definição dos equipamentos, né? Quais são os equipamentos? Já falando do item 2, quais são os equipamentos principais que você tem disponíveis ou em desenvolvimento dentro em breve para serem aplicados no mundo portuário, seja dependendo do tipo de carga, seja dependendo do tipo de terminal que você acaba definindo. Eu pretendo dar um foco a mais em granéis sólidos e containers, mas eu devo abordar alguma coisa sobre granéis líquidos e outros. Até por conta do tempo, né, que nós temos, não dá para falar de 100% das tecnologias disponíveis. Então, por exemplo, equipamentos no que dizem que são utilizados para manuseio de papel e celulose, eu colocaria na categoria outros, mas de tal modo que eu não consigo estender muito mais esse tema, né? E aí eu vou falar sobre prós e contras, no que diz respeito a questões qualitativas de cada equipamento. Na sequência, eu trato sobre medidas de performance, né? Quais são as taxas que você deve considerar dentro do seu modelo de decisão para fins de especificação do equipamento ou escolha do equipamento em si. Então, o item 2 vai falar de questões qualitativas, o item 3 já fala das questões de produtividade do equipamento. Então, eu vou abordar questões sobre taxa de projeto, o que é uma taxa nominal de equipamento, taxas comerciais, o que é uma taxa comercial e a taxa efetiva, e, por fim, aí eu mergulho um pouco mais na definição do OEE, que é basicamente uma medida global de performance do equipamento que consome a disponibilidade física através de tudo aquilo que é ineficiência do sistema, e no final você tem uma efetividade, né, na produtividade do equipamento. E aí, como é que você faz para obter essa taxa? Né? Que tipos de sistemas você precisa ter implantados dentro da sua empresa, tanto no que diz respeito a processo quanto a sistemas de tecnologia em si, né? E como é que você faz para promover a melhoria contínua? Bom, uma vez que você entende o que são os equipamentos, em que contexto eles são inseridos, de que tipos de aspectos qualitativos eles dispõem, que tipos de produtividade eles podem te oferecer, aí você vai entrar no rol de escolha em si. Como é que você faz para escolher um equipamento? Então, eu vou trazer alguns exemplos e recomendar um modelo de adoção para o profissional que atua na área. E, por fim, eu vou falar de tendências tecnológicas, né? Quais são as pressões que a gente tem enfrentado, tanto sob a ótica de tecnologia, quanto sob a ótica social e governamental. E vou começar a dar alguns pitacos, né? Tentar antever o que pode acontecer e questões que já são sensíveis hoje no dia a dia do profissional de desenvolvimento ou de planejamento e operação do porto, e que fazem com que ele comece a ter que se mexer para resolver, né? Agora, passando para a segunda parte, quais são as tendências e restrições que a gente deve enfrentar e que eu, depois de fazer alguns projetos, eu comecei a ver algumas mudanças bastante rápidas aí no processo de desenvolvimento. Eu não vou falar só de equipamentos agora, tá? Eu vou colocar um tema geral, na verdade, para discussão. Então, eu não sei quantos de vocês já ouviram falar da Lei de Moore, mas basicamente ela estabelece que os processadores eles vão ter um aumento da capacidade equivalente a 5% a cada 18 meses. Isso era muito sensível na área de tecnologia, mas a gente não via de forma tão forte nas outras indústrias. A verdade é que todo mundo está sentindo isso agora, né? Você vê essa mudança tecnológica no seu cotidiano, através dos celulares, computadores, etc. O acesso a dados é muito superior, rápido e barato, bem como a tecnologia de captura desses dados, né?
de modo que a pressão por aumento da tecnologia e a disponibilidade dela ficou muito maior. Esse cara chamado Raymond Kurzweil, em 2029, ele prevê que a tecnologia, a inteligência artificial, ela vai se equivaler em termos de capacidade de processamento ao cérebro humano. E em 2045, ele diz que a gente vai atingir o momento da singularidade, em que o processamento da inteligência artificial ela vai chegar a 1 bilhão de vezes a nossa capacidade de processamento como seres humanos. Então, o que a gente faz como planejadores, né, e operadores portuários diante desse contexto? Lembrando que as instalações elas têm uma longa vida, né? Hoje, por exemplo, eu trabalho num projeto de desenvolvimento de uma nova embarcação, e essa nova embarcação ela vai ter 25 anos de vida, né? O PIB, o modelo de negócio está sendo previsto e analisado com 25 anos de horizonte. Então, como é que a gente vai projetar uma embarcação ou um porto, sabendo que essa tecnologia está crescendo tão rápido? E aí você olha para os equipamentos. O que você pode fazer na hora de projetar um equipamento, ou escolher um equipamento, ou definir um modelo portuário, ciente dessa onda de desenvolvimento e progresso? Como é que estão os nossos modelos de desenvolvimento de projeto? Será que a gente está dando tempo suficiente para as equipes pensarem direitinho sobre o que deve ser implantado ou escolhido? Então, como eu disse, a gente já tem sentido esse avanço tecnológico no dia a dia e, obviamente, a indústria portuária ela não vai ficar atrás, né? Só que esse movimento exponencial, né, do desenvolvimento, ele sofre pressões de tal maneira que ele tende a não ser tão exponencial. E a minha leitura, olhando o que acontece em outros países, países desenvolvidos, ditos desenvolvidos, hoje eles têm equacionado muito mais que nós, no Brasil, as questões ambientais e sociais. Então, quando você participa de uma roda de definição de orçamento, esses países, esses portos internacionais, eles tendem a ter um orçamento para investimento em tecnologia muito mais gordo que o nosso, porque a gente ainda tem questões sociais e ambientais para equacionar de forma muito relevante. Então, será que a gente vai ficar mais atrás deles nesse momento, em que a curva começa a chegar próximo de ser uma vertical? O que a gente faz para mudar os nossos modelos de projeto de maneira a antever essas mudanças e sermos capazes de planejar melhor as novas instalações, né? Eu vou colocar uma coisa que mudou recentemente. Eu lembro quando a gente iniciava em 2010, 2011 um projeto portuário, a gente começava com civil, partia para mecânica, depois vinha elétrica, automação, né? Quanto mais conceitual, mais civil, mais mecânica. Agora está invertendo. A automação e a elétrica elas estão ditando muito do que deve ser feito em relação à mecânica e civil antes mesmo de você ter um conceito do porto. Por quê? Porque a definição do automatismo que se deseja da instalação, ela está sendo antecipada. Os modelos portuários já precisam prever isso. A manutenção ela já tem que estar com um planejamento pronto ao final do projeto constituído. Aí eu não abordei questões regulatórias, né? Mas elas também vão impor uma pressão. Elas não conseguem hoje acompanhar na mesma velocidade as leis, a natureza humana, essa dificuldade que a gente tem em relação ao novo. A hierarquia, né, as estruturas em silos, como é que a gente vai se moldar diante desse novo contexto? E, obviamente, é inexorável, não tem jeito, não tem volta. Os benefícios são imensos, né? Você tem um ganho de produtividade substancial, você passa a ter o tal do Big Brother, você tem em tempo real como cada elo da cadeia, aí eu não falo mais só do porto em si, mas essa tendência de você atrelar o porto a toda a cadeia, você passa a ter uma visibilidade muito grande de tudo que está acontecendo dentro do seu porto, assim como fora. Então, você, imaginando um sistema como a Arena de modelagem, imagina você ter um sistema como a Arena, modelar com a cadeia modelada e você passar a receber dados em tempo real sobre o que está acontecendo e poder predizer e se antever mudanças na cadeia, né? Isso já tem sido discutido. Então, é o chamado Big Brother logístico, né?
os acidentes e falhas de trabalho tendem a diminuir, você tem um benefício colateral de retenção de talentos, porque passa a ser um ambiente tão rico em questões intelectuais e, ao mesmo tempo, sociais e governamentais, porque está tudo no porto, tudo isso é um caldeirão, e você passa a ter uma retenção de talentos dentro da indústria portuária. Esse é o meu entendimento. E agora, no Brasil, com esse boom que o Gustavo tem se referido, eu acho que você tende a atrair cada vez mais o profissional e até a reter diante dessa vastidão de temas envolvendo questões portuárias. Eu resolvi fugir um pouco e trazer uns pitacos para sair um pouco do cartesianismo, que é natural ao mundo da engenharia, e tentar estimular a discussão. Obrigado. Bidenur, muito obrigado pela apresentação, muito interessante. Tem aí muito material para a gente discutir, né, sobre essa questão da modernização dos portos, né, nessa visão de futuro. Muito interessante mesmo. Eu vou pedir só para você aqui tirar o seu... Ok, perfeito, obrigado. E agora nós vamos passar, então, a palavra ao Cláudio Ricardo da Costa Fontinelli, né? Ele é gerente de assuntos regulatórios da Aliança Navegação e Logística Limitada, né, com mais de 39 anos de sólida carreira na área de transporte, com experiência em fechamento de carga e transporte marítimos, navegação interior, cabotagem e longo curso. É engenheiro naval pelo FRJ, é mestre pela PUC e doutorando em automatização de processos junto ao GAESE, Gestão e Automação, e TI da Universidade de São Paulo, né? Tem pós-graduação em gestão portuária pela FGV. Eu vou compartilhar aqui a sua apresentação. Cláudio, por favor, fique à vontade. Ok, pessoal. Então vamos lá, temos 10 minutos. Prometo que não vou atropelar ninguém, mas também não vou ser lentinho, não. Boa tarde, Gustavo, Luiz. Não estou vendo, mas sei que tem mais uma pessoa que é queridíssima que está nos assistindo. Não vai falar? Fala, meu amigo. Agripino. Qual deles? Tudo bem, Agripino? Bom, vamos lá, Nil. Me foi solicitado falar sobre o papel do planejador portuário. Evidente que isso é uma gama de tarefas, de funções extremamente complexa, né? O que o Gustavo falou, o que o Luiz falou, já estão incluídos no que deveria ser um planejamento portuário, né? Então, eu vou tentar passar uma visão do que é importante, deixar pontos que são para a nossa discussão, ou seja, que certamente vai ser muito bom para que a gente leve o assunto adiante, né? E a gente possa contribuir, de certa forma, aí para o nosso webinar. Vamos em frente. O que o planejador tem que ter? Uma visão 360 graus. Ele tem que conhecer perfeitamente a área do porto, que será o porto, ou o porto já existente. Definir ou conhecer os tipos de carga-alvo, vislumbrar a infraestrutura portuária necessária, aí incluindo definir capacidade máxima de navios, boca, pontal, calado, comprimento máximo, para que tenha definido também e possa traçar o acesso e a bacia de evolução, visualizar onde seriam potenciais terminais dentro daquela área que ele vislumbra, realizar sondagem do canal de acesso, bacia de evolução e potenciais berços de atracação. Isso para quê? Para que ele possa, vislumbrando, traçar um planejamento e
vender. Porque, afinal de contas, como disse, acho que foi Gustavo, temos que ver a gestão portuária, ou seja, como será a gestão portuária. Vamos em frente. Definir melhores pontos de entrada e saída, ou seja, os gates que vão dar acesso àquele porto e, consequentemente, aos terminais que ele vislumbra dentro da área portuária, né? Criar, se for o caso, vias de acesso ao porto, manter excelente relacionamento com a cidade e circunvizinhança do porto. Ou seja, ele, por si só, não é ele. O porto não é uma coisa que está sem envolvimento ao seu redor. Não. Normalmente, o porto tem um envolvimento com a cidade, um envolvimento com vias de acesso, um envolvimento com o mar, enfim. Ele precisa estar totalmente inteirado com a circunvizinhança dele, cidades e pontos de acesso. Evitar, de todo jeito, deteriorar a qualidade de vida e mobilidade urbana das cidades. Ou seja, discutir o planejamento portuário com as cidades, imprimir ações conjuntas e relacionamento porto-cidade, manter sempre em alta e sempre ativo. Seguindo. Menos uma. Isso. Projetar a área necessária para cada tipo de carga, né? E a superestrutura necessária para atendimento. Então, o que nós estamos falando agora? Ele tem que vislumbrar como entrar no porto, quem entrar no porto para atender o quê? Aí falamos de navios. E agora, uma superestrutura, que é o que o Luiz acabou de falar. Nós temos que prover aquele porto, aqueles terminais que vislumbramos, equipamentos e formas de atendimento para que ele tenha produtividade e tenha outras funções de extrema importância. Ou seja, esteiras, silos, dutos, guindastes, portainers, transtainers, empilhadeiras, resistência de piso, ou seja, granel líquido, granel sólido e containers e carga geral. Muito bem. Calcular a capacidade de atendimento avaliando mercado pretendido, ou seja, naquela área aonde pretende-se ou aonde se tem o porto, até onde vai a minha área de ingerência? 10 quilômetros, 20, 30, 40? Tem estradas, não tem estradas? Vou poder colocar, ou seja, o planejador ele tem que vislumbrar que mercado pretende, que forma chegar a ele. Produtividade, prancha de carregamento, vazão de carga. Evitar pagamento de sobreestadia ao armador, ou seja, ele tem que estar perfeitamente capacitado para que não caia em problemas de sobreestadia, não caia em problemas de pagamento por falta de capacidade portuária. E sim, por uma chuva que está parada, isso não dá sobreestadia, isso é uma parada normal. Enfim, tudo isso ele tem que procurar evitar e planejar. Extensão de cais, dimensão de ruas, números de veículos, dimensionamento do carrossel, acessibilidade ao porto, definir a área de operação para cada terminal e retroárea e armazenagem. Ou seja, ele tem que planejar não só o que está encostado no berço, e sim o que vem por trás e o que pode vir muito mais adiante, anos depois. Vamos em frente. Reflexões. Definir qual atuação deseja priorizar. O planejador ele tem que ter, ele não vai iniciar tudo de uma vez. Se ele partiu do zero, ele tem que ter aquela visualização do agora eu vou definir a minha entrada no mercado, ou seja, eu tenho esse mercado,
e que terminais, que carga, que priorização eu darei. Verificar a conveniência do local de instalação do terminal, evitando transtornos para a cidade vizinha, como a gente tem, lamentavelmente, escutado em alguns portos, onde a operação de granel tem trazido problemas para bairros, para cidades, que isso é muito desconfortável e, eu diria até, mais do que desconfortável, isso é inadmissível. Um porto não pode, de forma nenhuma, trazer transtornos à cidade. Identificar a existência de plano geral de outorga de terminais para que ele possa, no seu desenvolvimento, tá, já procurar enquadrar quem tem interesse dentro de um plano de outorgas. Realizar estudo de viabilidade econômica, avaliar com base na legislação em vigor o melhor tipo de terminal especializado, avaliando o melhor retorno financeiro, sempre atendendo ao mercado, crescimento esperado para aquele tipo de carga, investimentos necessários sobre estadias inesperadas a serem pagas ao cliente final e armador. Por quê? Não é só o armador que recebe sobre estadia, o cliente final também, porque se ele for prejudicado, ele tem direito. E essa sobreestadia, ela pode ser cobrada dele, como pode ser paga a ele pelo próprio armador. Ou seja, é uma mistura em que tudo acontece aonde? Na área portuária. Vamos em frente. Decisão e ação. Então, eu vejo como decisão e ação e existe um ponto bastante relevante que eu propositadamente não coloquei, e vocês devem ter reparado, meio ambiente, que este é um ponto crasso na história toda de um planejamento portuário e de um desenvolvimento e de uma busca por qualificação. É o meio ambiente, são as aprovações, são todas as penúrias que se passa nesse país para que se tenha uma adequada, porque nós temos uma avaliação muito adequada, mas muito morosa. A qualidade existe, mas ela é morosa e ela leva e atrapalha o desenvolvimento de novas intenções portuárias e até mesmo das que já existem. Definir modelo de gestão portuária é fundamental, porque você vai ter que encontrar se é um landlord, se é uma totalmente portuária dirigida para estatal, enfim, você tem que definir como você deseja tocar adiante aquele seu projeto, como liberar ao porto. Receber a proposta de estabelecimento de terminais, definir e planejar com base na competência, enquadrar os contratos com os terminais em plano geral de outorga, caso exista, realizar projetos de crescimento para os próximos 70 anos, porque você não pode planejar para curto prazo, porque você pode planejar para longo prazo. Hoje, os planos de outorga que existem governamentais, eles são, se não estou enganado, a grande maioria de 35 anos, com mais 35, ou seja, 70 anos. Então, no mínimo, você tem que planejar-se para 70. Né? Isso é um mínimo. E aprovar os projetos com os órgãos responsáveis. Aí estarão os órgãos ambientais, os órgãos de classe, ministérios, as agências reguladoras, enfim. Trazer para a realidade o que ele planejou. Essa é mais ou menos a visão que eu quis dar. Existem pontos que são super interessantes que eu espero que a gente tenha a oportunidade de discutir e eu agradeço bastante aí a oportunidade de trazê-los a esses pontos. Não sei se fiquei nos Cláudio. Não, excelente. Cláudio, muito obrigado pela apresentação. Importantes reflexões para o planejador, né? E eu acho que daqui a gente começa já a desmembrar vários pontos aí para a gente conversar ao término das apresentações, né? Então, agora nós vamos convidar o Oswaldo Agripino de Castro Júnior,
é advogado, sócio do Agripino e Ferreira, escritório de advocacia, né? Especializado em regulação, logística, comércio exterior, com 39 anos de atuação no setor, sendo 28 anos como advogado, professor do mestrado e doutorado em ciência jurídica da Universidade do Vale do Itajaí, conceito 6 da CAPES, onde foi coordenador entre 2014 e 2015 do programa de dupla titulação com a Indiana Delaware University Law School, nos Estados Unidos, e do mestrado em Engenharia de Transporte e Gestão Territorial da Universidade Federal de Santa Catarina e também professor convidado do International Maritime Law Institute, na IMO, ONU, Malta. Bacharel em Ciências Náuticas pelo CIAGA em 1981-83, tendo sido piloto de navios mercantes no longo curso entre 1983 e 87, ocasião que viajou para 27 países, operou em 65 portos, conheceu outros 35 países. Membro do Comitê Jurídico da Câmara Setorial do Porto de Itajaí, em 2004 a 2009, consultor da Comissão de Direito Marítimo e Portuário do Conselho Federal da OAB, doutor pela Universidade Federal de Santa Catarina, visiting scholar da Stanford University e senior fellow do Center for Business and Government in the Kennedy School in the Harvard University, em 2007 e 2008, onde cursou o seu pós-doutoramento em regulação em transporte e portos comparados. Bom, belo currículo para que a gente possa, então, passar a palavra ao professor Oswaldo Agripino, por favor. Bom, boa tarde a todos. Estão me ouvindo aí, Newton? Sim, estamos ouvindo bem. Estão ouvindo? Muito bem, Agripino. Eu acho que a conexão dele travou. Estávamos. Vamos aguardar aqui um minutinho. Mas... também? Ok. Agripino, agora voltou. Você tinha travado aqui para a gente. Estão me ouvindo agora? Agora sim, por favor. Sim, só para dizer que fica mais fácil de falar depois do Cláudio e do Luiz e do Gustavo Costa, aí, que são três craques aí. E ainda bem que eu vou falar sobre um tema um pouco mais restrito, também complexo, que precisa ter bastante planejamento, que é a questão da sobreestadia, né? Que a sobreestadia pode ser detention ou demurrage. É muito comum falar em demurrage de navios, né? A demurrage de navio é uma indenização pré-fixada que se paga, que se celebra contratualmente entre o afretador do navio, ou seja, a carga, né, o usuário do serviço de transporte marítimo, e o fretador, né, onde se estipula ali um valor de diária que se deve pagar pelo atraso na devolução do navio. E, ao mesmo tempo que existe a demurrage de navio, existe o dispatch, que é um incentivo que se dá ao tomador do serviço, aí no caso o afretador, né, quando ele entrega o navio antes do prazo. E isso repercute nas operações portuárias também, né, porque o contrato de afretamento, tendo essa previsão, havendo atraso nas operações, dependendo da operação e de como isso está amarrado no contrato de afretamento, e aí eu tenho um contrato de afretamento por tempo, a casco nu, né, e por viagem, né, isso pode gerar um conflito, e se isso não estiver muito bem amarrado, né, isso pode gerar também uma disputa, né, que no caso do transporte marítimo, né, de navio, isso é resolvido geralmente por arbitragem, né? Então, nesse sentido, o que eu queria colocar que essa previsibilidade aí que o Cláudio já colocou, de um planejamento de negociação com o armador, porque eu entendo que o investimento que o armador faz é muito alto e o tempo, né, do navio no porto, a perda, né, de frete para o proprietário do navio ou aquele que tem a gestão comercial do navio, né, que está operando comercialmente o navio, que não necessariamente pode ser o proprietário, muitas vezes o proprietário ele afreta um navio e esse afretador ele pode subafretar dependendo do primeiro contrato. Então, essa questão é muito importante. E a outra problemática também que envolve é a demurrage do container, que essa aí eu tenho uma atuação maior, né, embora tenha sido piloto de navios, e nós tínhamos que ter bastante cautela aí
diversos tipos de navios, né, onde eu naveguei, com a questão do lay time, do notice of readiness, né, porque esses fatores eles interferem na questão da demurge do navio. Voltando para a operação agora de container, né, o Brasil, eu já estou aí há quase 28 anos, 29 anos como advogado e há uns 20 anos trabalhando muito com container. Eu identifiquei há uns 15 anos que existia um problema grave, que era justamente a falta de uma norma, né, e aí nós tínhamos uma legislação que ela não avançava, né, porque o nosso Código Comercial de 1850, que ainda não foi revogado, ela fala de sobreestadia de navio, de navegação à vela, né, e de que o comandante, né, só para vocês terem uma ideia, ele não pode seduzir o marinheiro sob pena de outro navio, né, sob pena de uma multa. Só que essa sedução aí é no sentido do comandante contratar aquele marinheiro do navio do concorrente dele. Então, 1850, isso já era uma infração aí concorrencial e havia uma sanção. Então, o nosso Código Comercial está defasado, tem muita coisa boa na época em que foi editado, mas o container não existia. E aí, em 2001, nós tivemos a criação de uma agência reguladora e eu vi que havia muito abuso. E na maior parte das vezes, não necessariamente pelo proprietário da embarcação ou armador, muitas vezes pelo agente intermediário. Eu tenho casos aqui no escritório de demurge de frete de 4.000 euros e demurge de R$1,5 milhão para 3 containers. Porque, obviamente, não houve um planejamento aí do usuário em relação à operação, em relação à assinatura do termo de responsabilidade, né, em relação à desova, para liberar aquele container onde a carga veio transportada, e ele não se confunde com se tem um problema de desembaraço aduaneiro. O regulamento aduaneiro ele deixa muito claro, né, que a carga ela é independente, né, da unidade de container, então poderia ser feita desova. Então, existe já normativas da ANTAC, como resolução de 2014, RN 18, que trabalha a questão da eficiência. Então, muitas vezes, o usuário aí, ele não tem essa noção. E muitas vezes, né, há vezes em que o armador também não sabe, né, que o agente dele está celebrando um termo onde o valor da diária de demurge do container é 3 vezes maior do que ele. Então, existe aí uma problemática grave de assimetria de informação, que essa resolução aí que nós trabalhamos uns 4, 5 anos na ANTAC, fomos para o TCU e foi editada em dezembro, ela não resolveu ainda. Então, o armador ele tem o gerenciamento dele do risco, ali com a limitação a uma indenização por decorrente, por exemplo, de um extravio, né? Ele tem o valor que está no conhecimento de transporte, e quando não está, é o valor que se aplica, né, no transporte multimodal. Então, existe um gerenciamento. Agora, a carga, no que se refere a demurge, não existe. E nós estamos numa discussão agora no TCU e na ANTAC justamente nisso, né, para se fazer um estudo técnico, para ter um equilíbrio nisso aí. E a pergunta que eu coloco para os senhores aqui é que se os senhores acham que, sendo o Brasil o país que tem os maiores valores de demurge do mundo, de container, não estou falando de navio, se é razoável o regulador aí fazer uma análise, obviamente, ouvindo todos os players, né, o dono do container, né, os agentes, os terminais, os usuários, né, porque essa conta vai parar na prateleira do supermercado. Então, é essa discussão que nós estamos tendo aí, que possivelmente daqui a um tempo nós tenhamos alguma resposta da ANTAC via pressão do TCU, porque a regulação ela não é somente do ponto de vista de uma agência reguladora, ela tem outros órgãos de controle, né, e não necessariamente o judiciário. Então, a discussão é essa, né, eu estou colocando aqui, na demurge de container, se vocês acham que é razoável, né, e os interessados, em que haja uma discussão para que haja um critério objetivo, delimitado, né, para que haja um limite, né, estudando outros modelos, para que isso não repercuta, né, e isso não impacta, tem um impacto muito grande na pequena e média empresa, que tenta entrar no comércio exterior no Brasil, né, a cadeia de comércio exterior no mundo, a média mundial é 35%, a participação da pequena e média empresa no comércio exterior do mundo.
A Coreia do Sul é 45%, o Brasil é menos de 10%. Então, se eu tenho um pequeno importador ou uma empresa que importa ou exporta e tem um problema sobre a estadia de container, e ela fica inviabilizada. Então, ela não pretende mais atuar no comércio exterior. Isso é ruim para todo mundo. Então, a palavra-chave aqui, eu como fui estudar a regulação, porque vi que, a partir da Constituição de 88 e com os princípios da ordem econômica, e principalmente a partir de 2001, aquele direito marítimo lá tradicional, né, ou direito portuário, privado, né, com base na questão da autonomia, a partir de 2001 ele não é mais privado somente, ele é público/privado. Então, tem que ter uma percepção. Por isso que a ANTAC está entrando nisso, né? Precisa ter mais estudos técnicos, precisa ter informação, banco de dados para todo mundo, para o armador, para os terminais, para o usuário, para que haja um equilíbrio, porque nenhum armador ou terminal quer que o cliente dele quebre as pernas ou enfrente uma dificuldade financeira. Né? Então, nós temos que manter essa cadeia com eficiência, né, com serviço adequado, e passa muito pela questão do container. Com relação aos terminais também, né, porque, veja bem, se há uma problemática que envolve aí uma responsabilidade civil contratual, né, decorrente da demurge do contrato de afretamento. O afretador paga, mas outra pergunta, será que ele pode demandar o terminal portuário que falhou lá na manutenção de um equipamento? Porque, vou dar um exemplo agora, recentemente, houve aqui, né, um ciclone em Santa Catarina e teve um terminal que o equipamento lá, o equipamento Transtender falhou. E já havia o report, né? Então, se esse equipamento falhou e atrasou a operação e, eventualmente, alguém teve que pagar uma demurge, será esse que pagou a demurge para o armador? Num segundo momento, ele não poderia entrar com uma ação contra o terminal? Então, são essas duas perguntas que eu colocaria aí. Não sei se já passaram 10 minutos. Já? Já, Nilton? Então, eu vou fechar. Então, a primeira pergunta que eu coloco... Um minuto para fechar. Para discussão é a questão se aí quem está nos assistindo acha que é razoável ter uma discussão para ter uma limitação, critério objetivo, que seja bom para todo mundo em relação ao valor da demurge do container. A demurge é uma indenização pré-fixada que é acordada entre o armador, no contrato de afretamento, e o afretador, e entre o usuário em relação tanto ao agente ou ao armador. Só que não há uma negociação na demurge de container como há na demurge de navio. Geralmente, os valores são impostos unilateralmente. Então, esse é um ponto. E com relação à demurge de navio, se eventualmente um terminal aí falhar, né, e ele tiver uma obrigação de prestar um serviço adequado para o navio, porque o navio também é cliente, eu não digo que é usuário, mas ele é tomador de serviço, né? O terminal também tem que tratar muito bem o armador, né? Principalmente o de container, o de granel sólido, o granel líquido. Se eventualmente esse poderia ir o afretador que pagou a demurge para o navio e com ação indenizatória contra o terminal portuário. Tá? Então, são essas duas questões aí. Eu publiquei um livro em 2019 sobre isso, inclusive lá o professor lá que toca lá o mestrado e doutorado da IMO em Direito Marítimo, o professor Norma, fez o prefácio e disse, Agripino, o que ocorre no Brasil com demurge de container não existe em lugar nenhum do mundo. Né? Nós temos aí colegas, eu tenho um colega meu que é advogado australiano, que trabalha para armador, veio fazer o pós-doutorado em demurge no Brasil, porque ele viu que o Brasil é um ponto fora da curva. Então, nós precisamos ter aí um critério, aí, um limite objetivo, aí, que isso pode ser feito através, agora, principalmente com a análise de impacto regulatório, que é o que veio agora com a nova Lei Geral das Agências Reguladoras, que vai levantar o nível da égua em relação a técnico, né, da regulação de um setor complexo como esse. Tá? Então, seria isso aí. Nisso, agradeço aí a oportunidade aí de fazer esse comentário, né? Eu já aproveitei um pouco, já estou levantando aí a bola, porque minha carga horária é só 2 horas, mas eu não vou reclamar, não. Né? Você já me chamou praticamente quando o curso já estava montado, e é um privilégio estar junto dessa equipe aí de craques. Muito obrigado. Agripino, muito obrigado pelas suas considerações, provocações. Então, a gente observa que a coisa já começa
já com uma provocação interessante, né? Nós aqui estamos abrindo para as perguntas também aqui, para os interessados que quiserem fazer perguntas aqui no chat, pode fazer as perguntas, fique à vontade, o grupo está aqui para responder as perguntas, né? E eu vou iniciar, então, esse processo provocativo, pegando aqui o gancho do Agrippino, né? E aí vou dirigir primeiro a pergunta ao Gustavo, né? Eu achei muito interessante a questão que você colocou do fato da expansão da fronteira, vamos chamar, fronteira agrícola para a região norte do Brasil, né? E a expansão ali de novos portos, enfim. Quer dizer, você está levando uma infraestrutura que não existia há 15 anos atrás para uma região do país, né? E o que você acha que essa infraestrutura vai gerar no entorno ali onde ela foi implementada e o tipo de navio que vai ser atraído para essa região e quais são os cuidados da operação que a gente tem que tomar, considerando todos esses aspectos aqui que foram falados pelos colegas. E depois eu abro aqui para todos poderem debater sobre esse assunto, que eu acho que é uma questão interessante. Pô, fiquei com a vontade danada de responder a pergunta do Agrippino. Mas pode responder também, fica à vontade. Tem dia que o armador, né? Na demora com o fretador tem que pagar, mas depois dá para discutir com os terceiros. Né? Não, eu vou primeiro na do Newton, depois eu vou na do Agrippino. Mas vamos lá. Nós estamos falando basicamente de agronegócio, né? Então, agronegócio é granel sólido, né? Então, o que nós temos característica de granel sólido é que ela tem muito investimento em infraestrutura, obviamente, né? Você vai chegar a ferrovia lá, com certeza, né? Você tem de ter tombador de vagão, tem de ter... Desculpa, tombador de vagão não. Vai o vagão que você abre embaixo e cai tudo. Não precisa de tombador, não. Minério precisa granel ou não, né? Hoje você tem todo o fluxo rodoviário. Mas uma vez que você chega no terminal, esse terminal recebe, por exemplo, a soja por gravidade, vai numa esteira, joga num silo e depois esse silo vai para uma esteira, alimenta uma barcaça. A quantidade de mão de obra que é demandada aí é muito baixa na operação. Tem uma mão de obra que é demandada muito na questão que aí que o Luiz falou, na parte de manutenção, porque esse equipamento está girando basicamente 24 horas por dia, né? Depois você tem o transporte fluvial. O transporte fluvial você pode colocar, eu não tô com os números atualizados das dimensões dos comboios fluviais, mas já vi foto até de 12 barcaças, né? Com um empurrador. Então você demanda pouca mão de obra aí também, né? Chegando depois, você tem a operação inversa, de descarregar das barcaças, novamente passa para um silo, que depois vai para um navio, né? Então, é uma cadeia logística que precisa estar muito bem sincronizada, porque no final da ponta vai ter um navio, que, como já foi comentado aí pelo Fonte e pelo Agrippino, tem um pagamento de demurras a ser feito se a operação não for muito boa, né? Ela precisa estar muito bem sincronizada. Então, você demanda muito menos mão de obra ali no, vamos chamar, chão de fábrica operacional, e você precisa de mais gente na parte de planejamento e trabalhar nessa sincronização, sincronalidade entre os modais, tá? Então, é isso que vai acontecer lá. Tem uma empresa brasileira, que é a Hidrovias do Brasil, que percebeu muito bem o potencial desse mercado. Ela já está instalada lá, ela está crescendo realmente a passos largos nessa atividade aqui, e ela está realmente conciliando tanto a parte do terminal como a parte do transporte fluvial, até chegar ao outro terminal que ela também quer. Ela não está na parte marítima ainda, tá? Mas é questão de tempo depois entrar, se necessário, na cabotagem. Então, estamos falando de profissionais que vão fazer o seu curso, né? Vão trabalhar na parte realmente de estar ali coordenando, gerenciando a atividade, e outros que estarão planejando isso daí, tá? Isso é ali no agronegócio na região norte, né? Aqui para baixo eu diria, muito mais sofisticado, porque você tem terminais que são basicamente ou terminais de cargas industriais, né? Então, todo o granel líquido hoje é mais carga industrial, né? De químicos, né? Fora a Petrobras.
A parte de granel sólido aqui é exatamente igual à parte de granel sólido que existe no norte, né, com uma acessibilidade terrestre pior, né, do que seria previsto, né? Estamos falando de Santos e Paranaguá exportando soja ou descarregando fertilizante, né? O governo vai investir muito em ferrovia. Então, o que eu vejo para os portos aqui da região sudeste são mais profissionais que entendam, tem um conceito sistêmico daquilo que cadeias logísticas, onde o porto é uma interface. Então, ele vai precisar entender de ferrovia, porque o Tarcísio quer aumentar em mais de 40% a capacidade de transporte ferroviário no Porto de Santos, né? Ele vai precisar entender realmente de modelagem para, junto com a Ecovias, redimensionar o sistema da Anchieta imigrantes, porque o Porto de Santos vai crescer 35% do comércio exterior brasileiro e isso, em um momento, chega. Não sei se alguém já teve a oportunidade de pegar a balança da imigrantes em dia de pico. A fila de caminhão chega lá embaixo até alguém chegar e falar, para de pesar, né? Que é para liberar o fluxo. Então, o profissional aqui do Sudeste ele vai estar mais, ele precisa ter uma visão realmente sistêmica e uma cabeça de multimodalismo, tá? Por outro lado, quem vai trabalhar em terminal portuário, como o Luiz falou, ele vai apresentar depois no curso, ele vai ter de estar com a cabeça 100% voltada à tecnologia. Qual vai ser o gêmeo digital que eu vou implantar nesse terminal, né? Que tipos de internet das coisas eu vou ter nos meus equipamentos. Passa um vídeo, o Luiz deve passar um vídeo depois na aula dele. Você vê terminais na China de milhões de TIUs por ano, tem 45 pessoas administrando um terminal. Acabou, não tem mais ninguém. Até o portainer hoje você já controla remotamente, né? Tem uma demanda muito grande a nível mundial e aqui no Brasil acho que precisa ser realmente potencializada, que são essas cabeças de startup para a área portuária brasileira. Como o Fonte e o Agripino falaram, né? O Brasil é um ponto fora da curva, tá? Então, nem toda tecnologia existente lá você vai conseguir implantar diretamente aqui. Então, são dois focos. Eu deixei um pouco de fora terminais que têm características diferentes, tá? Que foram mais ou menos planejados como o Fonte vai apresentar na aula deles, tá? Então, você tem o porto, o complexo industrial portuário, né? Você tem o Porto do Açu, tem o Porto de Suape e tem o Porto de Pecém, que já foram planejados fora de zonas urbanas, né? Com toda uma característica já de realmente de ter capacidade de expansão sem necessariamente prejudicar as interfaces urbanas, né? Então, isso é bastante interessante, é muito pouco falado sobre o Porto do Açu, muito mais falado sobre o Porto de Suape e o Porto de Pecém, mas o Porto do Açu também tem zona de processamento de exportação, como os outros têm, né? Falta realmente linhas regulares escalando lá, né? Mas é questão de tempo também. O que é demandado nesses complexos portuários? É demandado não só características dos dois profissionais que eu falei antes, do Norte e do Sudeste, mas lá, por serem complexos portuários industrial, você precisa ter uma característica comercial também muito forte nos profissionais, né? Porque lá eles trabalham também com indústrias que estão instaladas dentro do porto, que importam e exportam, e esse complexo portuário faz parte dessa atividade de importação e exportação, né? Então, é bastante interessante até ver o Porto de Roterdã envolvido fazendo convênio com eles, o Porto Le Havre fazendo convênio com esse tipo de complexo portuário, né? Então, são características um pouco diferentes, muito mais técnico e tecnológico aqui no Sudeste, né? Muito mais operacional no Norte, e no Nordeste as duas coisas com uma veia comercial. Posso responder a do Agripino, não? Com certeza, vamos aprender contigo. Não é responder. Uma parte da minha vida eu fui ser gerente de uma linha de navegação em Santos, né? E quando eu cheguei lá, achava um absurdo, né? Um grande exportador de proteína animal retirava os contêineres frigoríficos e ficava meses com os contêineres. Não embarcava.
E quando o outro cliente ia querer um container, não tinha container, eu tinha de buscar um container lá fora, eu tinha de recusar o fechamento de carga desse cliente. Eu falei, não, tem uma cláusula aqui que chama detention, que é o oposto do demurrage. Você cobra no embarque e o demurrage você cobra na descarga. Falei, ele assinou isso daqui, eu vou cobrar. Cara, deu mais de 1,5 milhão em um ano, Agripino. É isso mesmo. Ele mudou a logística dele. Ele não paga mais 1 centavo de detention para nenhum armador. Por quê? Porque ele foi fazer aquilo que ele deveria ter feito antes. Analisar o fluxo logístico dele e maximizar a operação dele, né? De ter o booking confirmado quando tem a carga disponível, né? Ele, eu não diria que é realmente muito caro, tá? No final você cobra 10 vezes o valor depreciado do container que ele ficou em alguns meses, né? Mas de alguma maneira você força as cadeias logísticas nacionais a serem mais efetivas, né? Porque é muito fácil ele pegar o container e ficar 3 meses com o container lá e ainda pedir mais container sem embarcar aqueles, né? Então, porque ele vai gastar tempo movimentando na pilha. No final, eu chamo aqueles terminais dos exportadores de o canto do morto, né? Você vê que ele fez o muro com os containers e não vai mexer neles nunca, porque ninguém cobrava nada, né? Mas esse cliente virou referência em termos de planejamento logístico de exportação hoje, tá? A cadeia logística dele está tão eficaz que o choque que ele levou com a conta que ele recebeu mudou totalmente a empresa, né? Diferente daquilo, Agripino, na importação, o valor pode ser alto, mas sempre tem negociação, tá? Principalmente quando o cliente resolve realmente sentar e negociar, né? Tive vários clientes realmente que tinham uma conta, vamos dizer, de R$100 mil, no final ele pagou 10 mil, né? Mas também com essa ideia de sentarmos juntos, né? Verificar aonde houve realmente aquele ponto de... eu não vou chamar de falha, né? Aquele ponto é onde a melhoria é necessária, né? Dentro do processo dele, ou seja, dentro do processo portuário. Teve cliente que contratou 3 pessoas para cuidar melhor dos NCMs da importação dele, porque estava dando pau na hora de liberar na receita, né? Então, de uma maneira ou de outra, esse valor pode ser até alto no final das contas, sempre tem uma negociação. Mas o fato de não cobrar nada, você não incentiva as empresas a buscarem melhoria nas cadeias logísticas delas, né? Porque seria muito fácil ela pegar um asset, um bem de um armador e fazer o uso dele de graça, né? E tem um custo para isso, né? Na medida em que eu não atendo um fechamento de carga porque o cliente ficou com um container, não tenho outro container disponível, eu tenho um lucro cessante, né? Por outro lado, se o cliente fica, ele paga o demurrage ou o detention, mas eu não tenho container para atender outro cliente, eu também tenho lucro cessante e tenho de posicionar, eu tenho outros custos também, né? Você está totalmente correto, precisamos, no mínimo, talvez, discutir um limite para isso, né? O limite talvez fosse um mix entre qual o valor depreciado daquele bem, mais, sei lá, 1 ou 2 viagens que ele faria no período que ele ficou retido, com um frete médio calculado até por um indicador de mercado, alguma coisa do tipo, né? Mas sempre houve negociação, tá? Nunca houve uma imposição no pagamento. Mas a negociação com o armador é mais fácil do que com a gente. Por exemplo, não, isso é verdade. Eu estou no contrato agora, tá? E são agente de carga é diferente. Agente de carga, um valor, já peguei o processo andando, ele tem um direito judicialmente na execução, 1.300.000. O cliente está querendo pagar 1.100.000, aliás, 900 mil, e ele quer 1.150.000. Caraca. Entendeu? Mas aí eu queria... Esse container, tá? 400 dias, container dry, né? É o agente, não é o armador. Quando é o armador é mais fácil. Eu tive um outro caso também com um agente, esse que eu falei, que é um agente também intermediário grande aqui no Brasil. Ele, como agente, se colocou e ofereceu frete baixo e disse que o container era reefer desligado, mas que tudo ia ser como dry.
Chegando em Paranaguá, A conta de rifa. o despachante que ele indicou era do mesmo grupo, só que tinha outro nome. Ele assinou o termo como se fosse de rifa. 2 vezes e meia, 3 vezes. Isso virou 288 dias, problema de DI, sim, virou R$1.100.000, R$1,5 milhão. E aí nós fizemos a denúncia na ANTAC, e em função da denúncia ele cobrou como se fosse DRAI, mas é porque teve a denúncia. Mas se não tivesse denúncia, ele iria continuar fazendo isso, e ainda está fazendo, porque as multas da ANTAC são muito pequenas. Então, essa discussão aí, eu acho que tem que pagar, assim como no mercado diário, eu já tive caso no Rio, do que eu conheci, não foi meu cliente, que o importador de alho, ele não queria pagar frigorífico, ele ficava com os container rifa e não devolvia. Até melhorar o preço do alho. Então, tem que ser isso, né? Agora eu quero ser provocativo. Vou virar para o Abdenur. Abdenur, o que você acha? A tecnologia tem condições de mitigar e como esses problemas que foram postos agora? Olha, o que eu posso dizer antes de responder a sua pergunta é que, dadas essas restrições, essas complexidades, eu não vou chamar de riqueza, porque é o contrário, né? É uma riqueza de situação, mas que não traz riqueza para o país, né? Vamos colocar dessa forma. Ela impõe uma exigência sobre o profissional portuário, e eu diria que ainda superior em cima do cara que planeja o porto, desde a sua instante inicial de concepção até o momento de operação em si, que faz com que ele tenha esse conhecimento que o Gustavo comentou, tem que ser heterogêneo, ele precisa jogar em todas as posições, ele tem que ter esse quê comercial, ele tem que entender do contexto do porto em toda a cadeia. O demurrage é algo que é inconcebível, né? Então, você precisa, como profissional, ser capaz de fazer uso das melhores técnicas de análise para antever e se precaver dessas situações. Então, o Newton trabalhou muito com a modelagem de sistemas de fila, né? Eu acho que até que a gente consiga atingir um modelo sustentável, com a redução substancial do demurrage, a gente vai precisar de bons profissionais para se precaver de situações extremas, né? Em relação à tecnologia, aí, novamente, dado que a gente tem muito mais acesso a dados com mais velocidade e preços reduzidos para armazenagem, praticamente ilimitado hoje em dia, através de técnicas de análise de dados, eu imagino que seja possível você antever situações extremas de pagamento de demurrages inconcebíveis, né? Eu vejo por essa ótica. Grandes empresas como a Vale, e eu suponho que a Petrobras não deva ficar atrás, estão digitalizando os processos de decisão ao extremo. Então, aquela visão de você ter um centro integrado que não fica perto do porto, certo? Mas em um ponto estratégico, até com a eventualidade de profissionais disponíveis, né, para serem capazes de analisar o que está acontecendo com a cadeia em tempo real, isso vai proporcionar uma vantagem competitiva para a empresa. E isso até que a gente consiga equacionar essas questões que o Agripino colocou, regulatórias e legais, que eu acho que vão demandar algum tempo, se eu conheço bem do Brasil. Obrigado. Agora, Cláudio, nessa linha aí, pegando um pouco da sua apresentação, que eu achei que foi fantástica, né? A gente discute muito essa questão da formação de filas, né? Do problema que gera depois no demanjo, mas você tocou num assunto muito interessante, que é a questão dos acessos, né? Como que os acessos portuários podem contribuir para que você tenha ali um problema na hora de operacionalizar a sua carga no embarque e você vai eventualmente causar um problema de espera adicional e fila ao longo da cadeia. E mais ainda, né? Como que você enxerga hoje a relação porto-cidade no Brasil? Eu acho que o seu microfone está desligado? Está mudo. Ah, ok. Melhorou? Melhorou, agora sim.
a relação porto-cidade ela tem melhorado muito, porém, ela ainda deixa a desejar demais, uma vez que é cultura do nosso país de cada um se preocupar consigo e esquecer o que acontece ao seu redor e o bem para todos. Então, aquela cultura daquele ex-jogador é uma coisa que entranhou, eu não sei porquê, no nosso povo. Cada um acha que tem que cuidar de si e ter a melhor vantagem, né? Então, é o caso de o relacionamento porto-cidade, onde ele pode tranquilamente ter uma administração colegiada e permanente. Você fazer alterações ao porto e consultando a cidade, vendo quais as consequências, isso tudo é fundamental. Não é para a cidade, é para o negócio da cidade, para o negócio do porto e o negócio de ambos, porque um depende do outro, esta é a verdade. Você vai para um porto como o Porto de Santos, exemplificando, as cidades de circunvizinhança dependem do porto, e o porto depende delas. Você tem os caminhões, os acidentes, eu não vou nem falar das mortes que acontecem por causa de quê? Porque cresce sem planejamento. Aonde você tem tranquilidade de transportar por via aquaviária containers, por exemplo, para acesso, né, ao porto, para a saída do porto, não. Você coloca containers vazios e containers cheios, passando pelas cidades, causando acidente, aqueles acidentes fatais. E por que não alterar? Por que não ter? E isso não é difícil, não é difícil. É que nem o Arco Norte, como o Gustavo citou, né? Você tem Matopiba, que é uma realidade. Por onde está saindo Matopiba? Todo o milho, a soja, está saindo por onde? Por Porto Velho. Mas Porto Velho é do lado de Rio Verde? Não, tem que pegar a estrada. Sabe quanto custa o frete que leva de Rio Verde, de Lucas para... Como é que chama? Fugiu agora o nome. Miritituba? Não. Miritituba você tem que pegar o Tocantins. Tá, você está subindo. Para você ir para pegar o Madeira, você tem que pegar a estrada. Para pegar a estrada, você paga o frete, que é igual ao frete que você vai recolocar esta carga no Sudeste, fazendo transbordo, pegando um navio de cabotagem e trazendo ele para cá. O frete rodoviário é igual. Ou seja, é uma pernada que inviabiliza o negócio. Aí você vai para o Pedral do Lourenço. O Pedral do Lourenço, ele tem que sumir. Não vai existir Miritituba, não vai existir Arco Norte, não vai existir nada enquanto você não explodir o Pedral do Lourenço. O Pedral do Lourenço está se providenciando. Já está definido que em 2021 vão implodi-lo. Muito bem, não adianta só implodir, todos nós sabemos, né? Talvez implodir seja a parte mais fácil. Conseguir as autorizações de meio ambiente, transformar numa via navegável, dar calado, para poder você transportar, porque sabe qual é o que se pretende transportar, explodindo o Pedral do Lourenço, para chegar a Miritituba, para você fazer tanto por Vila do Conde quanto por Itacoatiara, o transporte, 20 milhões de minério e 20 milhões de grãos. Isso não é pouca coisa, isso é grande coisa, isso é aumento ao Brasil, isso é renda, isso é fantástico. Mas tem que fazer. Tem que fazer quem? O governo. O governo vai fazer? Não, não vai. Então deixa a iniciativa privada fazer. Deixa a iniciativa privada e força, da força que eu quero dizer, dá vantagens para quem quer fazer e quem quer ter. Agora,
tudo sempre controlado. Regulação chega, é que nem a demorrage. Viu, Agripino? Chega de regulação. Tem que regular, sim, mas chega. Não pode falar perto da ANTAC sobre regulação, porque se você falar que o selo do container não está ainda regulado, eles vão arrumar uma regulação. Então, tem que ter... Eu acho que melhorar. Tem que ter bom senso, não pode continuar como está. Isto é, quem sofre, você colocou muito bem, quem sofre não é a empresa de navegação, porque a empresa de navegação, querendo ou não querendo, ela tem força e ela vai lá e briga com o porto, briga do navio e consegue de volta. Quem sofre é o cliente. E não é o cliente, não é o grande cliente que tem 100, 150, 200 contêineres para embarcar, não. Porque ele tem poder para brigar com a empresa de navegação. É o coitado que tem 10 contêineres ao ano, que tem 15 contêineres ao ano. Ele é que sofre, ele é que paga, e ele é que, no final da história, não vai pagar $1 milhão, não. Ele vai ter a empresa dele fechada. Penhorada, isso aí. Penhorada. É isso que o país tem que entender e tem que parar. Regulação para os grandes não precisa que eles... vamos deixar que a livre negociação resolve. Você tem que proteger quem tem necessidade. E isso, infelizmente, nós ainda não temos vamos dizer, uma consciência neste país para fazer isso. Miritituba vai ser um projeto fantástico. Estamos longe. Precisamos incrementar, precisamos agir para acabar com esse frete rodoviário para chegar na Madeira. Precisamos investir. E esse investimento, nós todos sabemos que infraestrutura é de quem? Infraestrutura é do governo. Nós estamos falando de uma via navegável é governo. Se ele quer transformar, se ele quer dar calado, se ele quer transportar 20 milhões de minério, 20 milhões de grãos e trazer rendimento, ele tem que investir. O governo investindo, a iniciativa privada vai atrás. Muito bom. E até toma parte do investimento. Agora, temos que fazer. Temos que dar um pontapé inicial. Nós temos portos que o Gustavo citou muito bem. Temos a Pecém, fantástico. Meu Deus do céu, eu tenho pena dos cearenses. Mas olha só que interessante. Foram fantásticos. Posso fazer um comentário ao que o Cláudio colocou? Depois? Pode, Agripino. Nós temos 3 minutos para encerrar. O Agripino faz os últimos comentários e é obviamente que a ideia aqui, na verdade, era deixar vocês com água na boca para saborear depois dessa fonte de conhecimento aqui com os nossos professores. Então, Agripino, 2 minutinhos e eu faço o encerramento. Com relação à questão de uma ou duas metodologias para ter aí um equilíbrio na cobrança da demurge do container, não vou responder agora. Quem fizer o curso, nós vamos discutir, eu vou levar as propostas sobre o tema. Sobre a questão da relação porto-cidade, eu vou sugerir aqui uma dissertação que eu orientei em 2018, do Fabiano Nogueira Cordeiro. Ele é de Vitória e trabalhou em consultoria para o Ministério de Transportes e fez o plano mestre de vários portos, e então ele sempre se incomodava com isso, e eu fico feliz com o Cláudio se preocupar com isso, que a relação porto-cidade hoje ela é fundamental. Então, a dissertação dele tem o título de Proposição de um Framework para a construção de um modelo de avaliação da relação porto-cidade em portos brasileiros. Então, ele criou 7 critérios objetivos ou requisitos, aspectos históricos, socioeconômicos, políticos, meio ambiente, acesso terrestre, urbanidade e instrumentos de planejamento, e publicou nesse capítulo aqui, já estou fazendo aqui um marketing, tá, Nilton? Tá, que eu com os orientandos meus lá do mestrado em Engenharia de Transporte e Gestão Territorial, porque não dá para pensar em engenharia de transporte sem fazer gestão do território. E na relação da cidade com o porto, ela passa pela gestão, passa por regulação, passa por estatuto da cidade. Então, está aqui nesse livro.
Então, era isso que eu queria colocar. Deixei aí, botei um pouquinho de açúcar na boca aí de quem for fazer o curso, tá? E a discussão continua em sala de aula. Exatamente. Obrigado, Nilton. Obrigado a todos aí. Olha, eu gostaria de agradecer imensamente aos nossos professores, a todos aqueles que acessaram aqui o nosso webinar. Foi uma rica discussão, né? Isso aqui é só um aperitivo, né? Para que a gente possa perceber o nível do debate que nós vamos ter na sala de aula, né? Eu acho que todos nós aqui vamos agregar com o conhecimento para vocês, com a experiência prática de cada um. Então, eu agradeço a todos vocês, né? Por terem doado o seu tempo para estar aqui conosco, ao Gustavo Costa, ao Luiz Abdenur, que está no Canadá, está conectado aqui conosco, né? O Oswaldo Agripino, que está no Sul, né? O Cláudio Fontinelli, que também está aqui, está em São Paulo, né? Está participando aqui conosco, e a todos aqueles que acessaram. Nós vamos depois disponibilizar esse vídeo aqui também no YouTube, né? E aquelas pessoas que eventualmente, colega de vocês que não conseguiram entrar aqui no nosso webinar hoje, poderão também assistir pela internet. Então, gostaria de pedir uma salva de palmas a todos os palestrantes, uma salva de palmas aqui online, né? E nós vamos aguardar vocês conosco no curso, tá bom? Então, tenham todos uma boa noite, se cuidem e nos encontraremos a partir do dia 16/10. Um grande abraço a todos, tudo de bom. Abraço a Um todos. abraço, muito obrigado. Prazer Boa noite, participar com vocês. abraço. Muito bom. Gustavo, Parabéns. Obrigado, Cláudio, todos. Boa noite. Abraço, Obrigado. obrigado. um abraço. Um abraço, Gustavo. Tchau, Agripino. Tchau, tchau, Cláudio. Tchau, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Bom descanso aí.